Poxa vida! Sucesso! Vamos lá. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eric aqui para mais uma aula de matemática. E hoje nós vamos falar sobre divisão de fração. E com essa aula a gente conclui a parte de teoria de frações. A gente vai trazer alguma resolução de exercícios para vocês também sobre fração, para a gente entender um pouco mais na prática. Mas se você ainda não viu, tá aqui no card a playlist sobre frações para vocês, com todas as aulas de frações. Deixa o seu like aqui. Aliás, que eu tenho que agradecer, eu preciso agradecer imensamente você que está me assistindo. Sabe por quê? Porque você deixa o seu like, você se inscreve no canal. No último mês, o meu matemático favorito teve um crescimento muito grande, acima da média. Nós estamos crescendo cada vez mais e isso é graças a você que está me assistindo. Então, deixa o seu like aqui, porque o teu like está ajudando o canal do meu matemático favorito a continuar crescendo. Bom, você já sabe, pega o seu material, lápis, caneta, borracha, caderno, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, igual está aparecendo aqui embaixo para vocês. Ative todas as notificações e vem comigo para essa aula. Bom, pessoal, então é o seguinte, olha só. Aqui, o primeiro tema que nós vamos falar, então, é quando o numerador da segunda fração é 1. Então, como a gente vê aqui no exemplo, né, que eu coloquei, n sobre d sobre 1 sobre d'. O numerador da segunda fração, ou seja, o número que fica em cima, né, na segunda fração, é igual a 1. Como que a gente pode olhar para essa divisão e resolver esse tipo de divisão? Eu vou criar aqui, igual a gente fez um vídeo de multiplicação, duas coluninhas. Lá nós tínhamos multiplicar por, é como dividir por, e aqui nós vamos ter dividir por é o mesmo que multiplicar por. Então, seguindo aqui, ó. Meio é o mesmo que multiplicar por 2. Dividir por 1/3 é o mesmo que multiplicar por 3. Dividir por 1/10 é o mesmo que multiplicar por 10. Dividir por 1 sobre 1572 é o mesmo que multiplicar por 1572. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender quando a gente fala de divisão de fração, né? Essas relações que existem entre você dividir por um número que o numerador é 1, né? Uma fração que o numerador é 1, é a mesma coisa que você multiplicar só pelo denominador da fração. Se a gente olhar aqui, ó, o 2 nesse caso é o denominador, então você está multiplicando por 2. O 3 aqui, ó, é o denominador, então você está multiplicando pelo denominador, que é 3. O 10 é o denominador, então nós estamos multiplicando aqui por 10, que é o denominador. E a mesma coisa acontece no último caso, que é com 1572, olha lá. Está multiplicando pelo denominador, tá? Então sempre que você vê lá uma fração, você pode aplicar essa propriedade tranquilamente, porque você vai conseguir resolver dessa forma a divisão de fração. Bom, a segunda forma que a gente tem para resolver uma divisão de fração é lembrando um ponto muito importante, que toda fração é uma divisão. Então, como que a gente vai resolver isso? Dividindo a divisão. Resolvendo a divisão da divisão. Vamos pegar como exemplo aqui a conta 3/2 dividido por 6/4. A gente vai primeiro resolver as duas divisões que existem, né? Então a gente vai dividir 3/2 e vai dividir 6/4. 3 dividido por 2 vai dar 1, sobra 1, 10, e aqui fica o 5. Ótimo. 6 dividido por 4. 6 dividido por 4 vai dar 1. Aqui sobra 2, 0, 20 dividido por 4 vai dar 5. Perfeito. Então aqui vai ficar 1,5 ou 1,5 dividido por 1,5. E aí aqui é uma questão de divisão básica, né? Porque 2 dividido por 2 dá... Isso, 1. 3 dividido por 3... 1 também. 4 dividido por 4... Aê, garoto, você tá indo muito bem. Dá 1 também. Então, 1,5 dividido por 1,5 vai dar 1. Então, essa é uma outra forma que a gente tem para resolver a divisão de fração. A gente pode resolver as divisões que existem ali em cada fração e depois dividir esses resultados, tá? Bom, a terceira forma que nós temos de resolver a divisão entre duas frações é multiplicando a divisão. Como assim multiplicando a divisão? Você já vai entender. Então vamos lá. Vamos pegar a mesma divisão. 3/2 dividido por 6/4. Então é a mesma divisão que a gente fez anteriormente.
Só que agora a gente vai resolver de outra forma. Primeiro, a gente copia a primeira fração. Aí a gente vai multiplicar. E agora, por último, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a segunda fração, que é 6 quartos. 6 quartos. E a gente vai, ó, inverter. E aí, quando você inverte, ó, quem estava em cima veio para baixo. Quem estava embaixo veio para cima. 6 quartos. Inverteu. 4 sextos. Inverte a segunda fração. Já entendemos agora como que a gente vai transformar o que era antes de duas frações em uma multiplicação de duas frações. A primeira fração permanece exatamente igual. A gente inverte a operação, que era a divisão, virou multiplicação. E a gente, como a gente inverteu a operação, a gente inverte também a segunda fração. E agora tem duas formas que nós podemos resolver essa multiplicação de fração. Se você tem dúvidas em multiplicação de fração, aqui no card tem uma playlist com todas as aulas sobre frações. E neste card tem uma aula específica sobre multiplicação de fração. Então assiste lá, porque essa aula vai te ajudar bastante. Nós temos agora 3 meios vezes 4 terços. E a gente vai resolver isso de duas formas. Na primeira forma, nós vamos simplesmente multiplicar aqui, ó, em linha reta. Então 3 vezes 4 é 12, 2 vezes 6 é 12. 12 dividido por 12 vai dar 1. A outra forma que nós temos para resolver aqui é o método da simplificação. 2, ele está dividindo 3 e está dividindo 4. O 6, ele está dividindo 3 e ele está dividindo 4 também. 4 dividido por 2 vai dar 2. E aqui, ó, sobra 1. 6 dividido por 2 vai dar 3. E aqui, ó, sobra 1. A menos que o número que vai ser dividido seja o 0, o resultado da divisão não vai dar 0. E aqui 3 dividido por 3 vai dar 1. Então 1 vezes 1, 1. Pessoal, às vezes fazer a multiplicação e depois dividir pode parecer mais fácil. Porque quando nós pegamos números grandes, começa a ficar um pouco mais complicado toda essa multiplicação e divisão com números grandes. Então a simplificação, ela serve para simplificar a nossa vida. Mas é muito importante a gente praticar a simplificação. Isso é divisão de fração. Isso é a divisão entre duas frações. Eu espero que tenha te ajudado. Deixa aí nos comentários qual a sua dúvida, o que você gostaria de ver aqui no canal, para a gente poder trazer aulas para vocês relacionado ao tema. Tem dúvida com resolução de exercício? Manda no meu Instagram. Meu Instagram vai aparecer aqui embaixo. Você manda lá pra gente a dúvida que você tiver com relação a qualquer exercício. Aí eu trago aqui a resolução para o canal e ainda coloco lá no Instagram também, né? Coloco no IGTV. Bom, pessoal, muito obrigado. É muito bom dar aula para vocês, de verdade, de coração. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Inscreva-se no canal, ative as notificações. Até a próxima e fui!